Olá e seja bem-vindo ao curso de E-Commerce com WordPress 2022. Nesta videoaula nós vamos ter uma introdução ao e-commerce e depois nós vamos entender como que o WordPress pode nos ajudar na construção de uma loja virtual moderna. Bem, primeiramente nós temos que ter uma noção, pelo menos fundamental, dos conceitos que envolvem esse universo. O que é o e-commerce? O e-commerce, ele é uma atividade exercida eletronicamente, através de dispositivos eletrônicos. Então, quando você faz uma compra pelo celular, ou pelo computador, ou até pelo telefone, né? Quando você faz uma ligação telefônica e solicita uma encomenda, um produto, você está exercendo uma atividade de forma eletrônica, ou seja, não existe a presença real do vendedor e do comprador, e muitas vezes você não está em contato real com o produto. Ao invés disso, o que nós temos é um dispositivo eletrônico intermediando a comunicação. Bem, você pode se perguntar, mas Marco, por que isso é diferente da venda real? Bem, isso causa uma série de consequências. A primeira delas é que a confiança entre as partes, no caso do e-commerce, ela não é estabelecida imediatamente, como quando você entra em contato com uma pessoa real. Quando você entra numa loja real, você vê a loja, você vê os produtos ali e muitas vezes você tem um contato real físico com aquilo que você vai comprar. No e-commerce ou em qualquer atividade exercida eletronicamente, você não tem um contato real. Em termos de venda, para você que vai vender por um dispositivo eletrônico, então é muito importante desde o começo você ter essa concepção da segurança, da comunicação, né, entre a sua loja, entre o seu negócio e o cliente no mundo real. Isso vai acarretar uma série de consequências no e-commerce e uma série de gastos também, investimentos que você vai ter que se decidir. Então, por exemplo, a segurança do site, cadeado, SSL, certificados de segurança, opinião dos clientes que já compraram, tudo isso, quando você está criando suas primeiras lojas virtuais, você não dá muita atenção, porque você não entende bem ainda o que é e-commerce. Mas depois, quando você entende esses conceitos, você vê que o cliente compra muitas vezes por causa dessa segurança que ele está recebendo. Então já fica óbvio também que o e-commerce que nós estamos tratando aqui é relacionado à compra e venda de produtos pela internet. Então é importante notar que muitas vezes a compra e venda de produtos não é feita pela internet, ou seja, o e-commerce é um assunto muito mais amplo do que simplesmente o conceito de compra e venda por lojas virtuais. Muitas empresas efetuam e realizam e-commerce há muitos anos antes da existência da internet, que, como eu citei, né, pela compra e venda por telefone. Mas aqui especificamente a gente vai tratar da compra e venda de produtos pela internet. Ou ao menos que uma parte da transação é feita pela internet. Então, muitas vezes você vai colocar um catálogo virtual, geralmente em sites que têm valores muito altos, né? Pedidos de valores muito altos, elevados, como por exemplo equipamentos eletrônicos muito caros em grande escala, no caso do B2B, né? Business to business. Esse tipo de relação acaba gerando vendas de 30, 40, 50, 100 mil reais. Aí, claro que você não vai fechar a compra ali pela internet imediatamente. Você acaba fazendo a parte de exibição do produto, né, de venda pela internet e depois a transacional mesmo, o pagamento é realizado por outros meios, né, uma transferência bancária, uma TED. Geralmente a pessoa quer ter contato físico com o vendedor do outro lado da linha, ok? Então é muito importante você ter essa visão sobre e-commerce. Ah, eu quero aprender e-commerce, tá? Mas até onde que aprender e-commerce vai ajudar o seu negócio? Será que o seu negócio realmente precisa de uma loja virtual? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o e-commerce envolve outros tipos de tecnologia, como e-mail, telefone, celular. Então é possível fazer vendas por e-mail. É possível você colocar um botão de pague ou compre, né, em qualquer página na internet ou post, sem que você tenha que montar uma loja virtual para isso. Lembrando que a principal característica da loja virtual é o carrinho de compras, ok? Então, o que caracteriza uma loja virtual é o carrinho de compras. Nem todo site de transação eletrônica tem um carrinho de compras. Então, o e-commerce, novamente, abrange muito mais opções do que simplesmente as lojas virtuais.
E que tipo de produtos são negociados, né, vendidos e comprados todos os dias nos e-commerces da vida? Produtos físicos ou produtos no sentido de que eles são tangíveis, como por exemplo um livro. Um livro caracteriza um produto. Mas também serviços, que são bens intangíveis, ou seja, bens que você não consegue colocar as mãos ou não consegue medir, né, traçar, pesar. Neste caso, temos o exemplo das músicas online, inscrições em sites, cursos online, etc. Ok? Isso também é e-commerce. Falando rapidamente dos tipos de e-commerce, nós temos o B2B, que é empresa para empresa. Geralmente é quando uma empresa faz uma venda para outra empresa grande vende para outra empresa grande, ou até mesmo quando uma empresa grande vende para outras empresas pequenas. Temos o exemplo, por exemplo, da Salesforce com seu CRM, que é uma empresa que vende um serviço online, um software, onde outras empresas vão atender seus clientes através do programa deles. Temos ainda a opção do B2C, né, que é muito comum, é a mais comum, onde empresas de varejo fazem vendas de produtos, geralmente físicos, tangíveis, para clientes, consumidores, através da internet. Caso, por exemplo, da Americanas, do Submarino, Shoptime e outras empresas do tipo, outros sites desse tipo. E temos também o C2C, que é menos comum, porém é bem presente nas nossas vidas. O C2C é quando um cliente da empresa faz uma venda para outro cliente da empresa. Então, por exemplo, um usuário do Mercado Livre vende um produto para outro usuário do Mercado Livre. Ok? Vamos pensar um pouco sobre as vantagens do e-commerce aqui em 2022. O e-commerce lá de trás, né, quando a gente estava em 2010 ou até mesmo antes, em 2005, ele tinha uma visão, um formato muito diferente do que nós temos hoje, em 2020, para cima, né, década de 2020. A primeira delas é a facilidade de começar uma loja virtual. Então você não precisa hoje em dia começar a desenvolver, né, do zero a sua loja virtual. Você não precisa contratar um programador. Olha, sentar, montar o projeto todo do zero, né, para você ter uma loja virtual. Você pode simplesmente assinar um site de serviços, né, como por exemplo Shopify, entre outros, e você já recebe ali basicamente tudo pronto na mesma hora para você. Então hoje é relativamente muito fácil iniciar uma loja virtual. Então se você já tem uma operação, já está vendendo pela internet, por exemplo pelo Instagram, e precisa por alguma razão de uma loja virtual, existem muitos serviços que vão facilitar bastante a sua vida. Além disso, muitas ferramentas já oferecem um controle de estoque, integrado. O controle de estoque ele é fundamental no dia a dia para você atender os seus pedidos, e não é um software barato de se fazer, pelo menos no sentido de que funcione, né? Um sistema de controle de estoque, se você for contratar alguém para fazer para você, vai sair bem caro. Então, as soluções de e-commerce hoje, sejam gratuitas ou pagas, elas já têm, né? Em qualquer uma delas você encontra facilmente um controle de estoque. Outra questão muito complicada do e-commerce e que passa a ser uma vantagem para quem está começando aí é o pagamento e recebimento facilitado através das integrações. Então nós temos hoje muitos gateways de pagamento, como Mercado Pago, PagSeguro, e os próprios bancos também oferecem, né, as suas facilidades. Se você tem um contrato com um banco, ele já vai oferecer para você um código, uma API, algum tipo de integração para você colocar no seu site e fazer aí o checkout transparente que a gente fala, né? Quando o cliente ele nem vê que ele está fazendo um pagamento fora do seu site, mas na verdade ele está fazendo direto para o banco que você contratou. Então esse tipo de facilidade ajuda muito no dia a dia, né? E são grandes vantagens do e-commerce em relação a lojas físicas. Começar uma loja física não é tão simples, né? Você não faz isso em 15 minutos num site. Você tem que ir lá, alugar o imóvel, etc. Controlar o estoque na vida real, você vai ter que investir num software relativamente caro ou numa planilha avançada do Excel. E depois também o pagamento e recebimento na realidade exige muitas vezes contratos com bancos, etc. Vamos ver também algumas dificuldades do e-commerce. Então, é uma falácia agora, em 2020. Claro, isso antes não era assim. Por exemplo, em 2010, se você começasse uma loja virtual em algum nicho do mercado, você provavelmente teria alguma vantagem aí e teria algum tráfego, né, relativamente fácil para o seu site, porque você teria poucos concorrentes.
Mas a realidade, há 10 anos depois, estamos em 2022, é muito diferente. Então, hoje existem muitas barreiras de entrada para quem quer começar uma loja virtual, ok? Nós não estamos mais em 2005, 2010, quando as barreiras eram baixas. Então, ainda existem pessoas que têm a mentalidade e pensam, nossa, é muito fácil começar uma loja na internet e vender e ganhar dinheiro. Sim, isso é meia verdade. É fácil começar uma loja na internet e vender. Agora, se as pessoas vão comprar, é um, sabe, é uma realidade totalmente diferente. E muitas vezes você vai fazer tudo certo e não vai conseguir vender. Eu já tive casos de clientes assim. Mas o que importa para a gente é conhecer as dificuldades para contorná-las corretamente. Então tenha em mente, claro, você está começando agora, provavelmente ainda nem tem uma loja, tenha em mente esses dois aspectos. Primeiro, o alto custo de logística, principalmente no Brasil, e a alta concorrência. Se você tiver uma noção dessas duas dificuldades, você vai moldando o seu negócio para superá-las desde o início. Em relação ao alto custo de logística, eu não preciso dar uma aula de economia aqui, até porque eu não sou capaz de dar uma aula de economia. Eu sou programador, não sou economista. Mas qualquer consumidor consciente no Brasil sabe hoje que o frete é caríssimo. Ok? É muito caro o frete no Brasil. E não só caro, como ruim também. Então você corre muitas vezes o risco de ter uma entrega demorada, uma entrega estressante e até mesmo desviada ainda, né? Pode acontecer se você optar pela solução nacional dos Correios, por exemplo. Então, isso são dificuldades que você realmente acaba tendo que enfrentar. Mas, além disso, o frete é muito caro. É absurdamente caro. Assim, se você está começando a loja agora e vende fisicamente seus produtos, você vende sem custo nenhum de frete. Não existe logística assim da parte do cliente, né? Existe, claro, a logística da parte do seu estoque, controle, recebimento dos produtos. Mas você não tem nenhum custo na hora de repassar esse produto para o cliente. Mas imagine, agora você começa a vender pela internet, digamos que você vai vender aí, por exemplo, cabos eletrônicos. E você vê aí que o custo de entregar, sei lá, 1,5 kg de cabo pela internet acaba ficando 10, 20% do valor do produto. Né? Então isso torna a venda extremamente complicado. O custo da logística muito alto torna a venda complicada, ok? Lógico, existem formas de contornar, e a gente vai vendo, eu vou dando algumas dicas também durante o curso, do que eu vi, como as pessoas estão lidando com isso hoje em dia em suas lojas, eu vou te falando para você também já ter uma noção. Mas você precisa já conhecer esse tipo de problema e já ter alguma solução em mente, senão você não vai conseguir vender, entendeu? E depois a alta concorrência. Então, como eu falei antes, no início da internet no Brasil, a internet demorou um pouquinho mais no Brasil para ficar muito popular. Então, enquanto em outros países, no final da década de 90, início de 2000, a internet já estava bombando, no Brasil ela começou a bombar mesmo a partir de 2005, 2004, né? Eu particularmente comecei a ver uma movimentação muito grande a partir de 2005, com o avanço dos mecanismos de busca. Mas seja como for, esse avanço ele foi importante porque essa popularização da internet também popularizou a oferta. Então hoje em dia é muito difícil você começar uma loja virtual e não ter nenhum concorrente. Veja, difícil, não impossível. Tem clientes que têm nichos de mercado onde só eles operam. Então, neste caso, essa dificuldade não existe. Aí fica fácil montar uma loja, ranquear e aparecer rapidamente, ganhar autoridade. Mas quando você vai entrar num nicho de mercado, por exemplo, digamos que você vai vender roupas pela internet. Se você vai entrar nesse ramo, você vai se deparar com uma concorrência altíssima. Mas, Marco, por que isso é importante e por que você está falando de concorrência? Eu estou falando porque, geralmente, o tráfego das pessoas que vão comprar do seu site, eles vão vir dos mecanismos de busca. Então, mesmo que a sua empresa seja relativamente pequena, em algum momento, quando ela precisar crescer, ela vai precisar do tráfego dos mecanismos de busca. Hoje em dia é muito comum a pessoa já ter uma rede social, já ter uma audiência e querer vender para essa audiência. Ok, perfeito. Você já fez o dever de casa, já criou a sua lista de leads, né? Então fica mais fácil fazer as vendas iniciais. Mas a ampliação desse negócio ela vai depender muito mais do seu sucesso nas redes sociais do que da loja virtual em si, percebe?
Então é onde você acaba não resolvendo necessariamente o problema da alta concorrência. Você acaba apenas contornando. A resolução seria com outros tipos de aproximações que veremos a seguir. Por isso eu vou dar algumas dicas. Primeiro, a gente vai percebendo, estudando, vendo os clientes que possuem lojas, e eu mesmo tenho, né, serviços de e-commerce na internet, eu mesmo vendo pela internet. Já vendi bastante pela internet. Hoje eu vendo apenas serviços, mas eu já vendi cursos pela internet, etc. Mas o mais importante é você ter uma variedade de produtos. Então é muito difícil hoje, por exemplo, você ter apenas um tipo de produto na sua loja virtual, entendeu? É bom ter produtos de diversos tipos e produtos variados. Isso ajuda você a manter o fluxo de caixa e também a implementar outras estratégias que veremos a seguir. Outra coisa muito importante para uma loja virtual, um sistema de e-commerce, né, é a recomendação personalizada. Então você vai notar, com o passar do tempo, que os seus clientes eles têm um padrão de necessidade. Como assim? Por exemplo, digamos que você faz venda para construtores, pessoas que constroem casas, ou a pessoa está construindo a casa dela, ou ela está construindo casas para terceiros para fazer venda. Seja como for, ela tem um padrão de consumo onde ela compra uma gama de produtos, não apenas um produto. Ela pode, por exemplo, estar no seu site procurando uma janela e, junto com a janela, você recomenda para ela um cano para o sistema de esgoto, entendeu? E junto com o cano para o sistema de esgoto, você já recomenda para ela um tipo de telha específico para aquele padrão de preço, né? Por exemplo, quem compra janela de R$ 2.000 provavelmente vai querer uma telha de R$ 1.000 um metro quadrado, não sei. E já também emenda ali um azulejo, um piso. Então, essa recomendação personalizada, ela é fácil de se fazer com uma loja virtual, porque a loja virtual tem algoritmos que traçam padrões e permite que a gente monte esses padrões de acordo com o perfil do usuário. Ok? Na vida real você não tem isso. Na vida real, quando a pessoa entra numa loja, ela vai precisar falar com o vendedor. Aí o vendedor vai fazer essa associação. Você tem esse perfil, então vem aqui que você vai gostar disso. Ah, você vai precisar disso aqui no futuro, olha. Já aproveita e compra com desconto. Percebe? Nas lojas virtuais são as recomendações personalizadas. É importante também você ter um conhecimento profundo da necessidade do seu cliente. E isso é possível porque você começa a criar diversos tipos de perfil. É mais ou menos como as listas de e-mail, né? Você tem uma lista segmentada por idade, outra por região do Brasil ou região do mundo que a pessoa mora. Outra segmentação comum é o gasto, né, per capita, quanto que a pessoa gasta. Então você tem um grupo que gasta até R$ 100, um outro grupo que gastou até R$ 1.000 com você e assim por diante. Então essas segmentações ajudam você a começar a conhecer melhor o seu cliente. E à medida que você vai conhecendo esse cliente, você começa a ver melhor as necessidades dele, o que esse cliente realmente precisa, não o que ele quer. É muito importante você ter essa noção de fazer vendas com base na necessidade e não com base na vontade. Então, muitas vezes a pessoa quer comprar algo, mas não tem dinheiro, mas não tem disponibilidade naquele momento, e o pior, ela não precisa daquilo. Se ela compra uma coisa na sua loja que ela não precisa, a chance dela fazer uma compra de novo no futuro já é menor, entendeu? Então é muito melhor você identificar a necessidade. Um exemplo, você está vendendo, você identifica na sua loja de roupas que você tem um público-alvo que tem muitos bebês, eles têm crianças pequenas. E aí você começa a oferecer para eles descontos em lojas virtuais que vendem fraldas. Sabe? Aquele desconto, aquele... Provavelmente ela já conhece aquela loja virtual que vende fralda, provavelmente ela já compra lá. Mas agora, comprando na sua loja roupinha para criança, ela ganha um desconto na fralda. Opa, sabe? É uma necessidade dela, ela precisa comprar fraldas, aquele desconto vai ajudar realmente ela. Por outro lado, isso é conhecer profundamente a necessidade de um cliente. Agora, por outro lado, você descobrir que adolescentes de 18 anos, em sua grande maioria, querem iPhones. Isso não vai ajudar muito o seu negócio, entendeu? Porque é um conhecimento muito, assim, de momento, né? Muito de moda, não é uma necessidade real. Aí você vai falar, nossa, Marco, mas como que eu vou ter o conhecimento profundo dessas necessidades do meu cliente? Pelo foco, né? Então, o foco em qualquer empresa, principalmente empresas pequenas. Mesmo as empresas grandes, não se engane, o que elas têm, na verdade, são grupos de foco, né? São pequenas unidades de negócio que juntas formam um grande negócio. Mas sempre
há um foco, sempre há uma atenção voltada para um tipo de pessoa, um tipo de mercado que acaba gerando um tipo de produto. Então, esse foco inicialmente vai ajudar muito você a estabelecer a sua autoridade nas vendas eletrônicas, na internet principalmente. Esse foco vai ajudar você a fazer uma embalagem diferente, vai ajudar você a ter o número de produtos ideal no estoque, porque você sabe que as pessoas costumam comprar aquilo naquela quantidade. Vai ajudar você também a ter um preço-alvo interessante, né? Não necessariamente pegar ali o seu preço e jogar um lucro, mas você vai saber exatamente que tipo de preço que atrai aquele público. Às vezes um preço mais baixo, às vezes um preço mais alto, porém com outras vantagens, né? Com atendimento diferenciado. Mas o foco ele surge da concentração, ou seja, você vai escolher um segmento e atuar naquele segmento por um período determinado de tempo, a fim de ganhar experiência. Muitas vezes você vai contratar algum funcionário, algum vendedor, alguém para sua empresa que já vai ter essa experiência que vai possibilitar esse foco. E outras vezes você mesmo vai ter que desenvolver isso com o tempo, ou você já traz isso, né, da vida real, do seu trabalho no mundo real. Ok? Mas esse foco é fundamental. E lógico, esse foco vai ajudar você também a levar o seu negócio para um patamar fundamental agora a partir de 2020, até antes, né? Eu acho que a partir de 2015 isso aqui começou a ser uma tendência muito forte para quem está entrando. Quem já está estabelecido no mercado, como por exemplo, sei lá, uma Americanas.com, eu não sei, eu acredito que eles não vão investir muito nesse tipo de estratégia, mas no mundo de hoje, capitalista, a concorrência é alta, pode ser que eles precisem investir sim. Mas para quem é pequeno e está começando, é legal você investir em produtos únicos. Então, por que o produto único ele tem um poder tão grande? Porque, como eu falei anteriormente, em algum momento o seu negócio vai precisar ter uma visibilidade, uma autoridade. E se já existe uma autoridade naquele determinado assunto, naquele determinado ramo, naquele determinado nicho, como que você vai chegar e se estabelecer como autoridade também? Não que seja impossível, mas é mais difícil. Então, o ideal é que você encontre uma forma única de prestar o seu serviço, né, para oferecer o seu produto e, consequentemente, as pessoas guardarem a sua loja, né, o seu diferencial, ou melhor, guardar o seu diferencial na mente. Porque se você não tiver um diferencial, um produto personalizado, único, dificilmente você vai conseguir concorrer. Ok? Então, vale a pena investir nessa tendência. Como assim, Marco? Me dá um exemplo. Ó, beleza, vamos lá. Digamos que você vá abrir uma loja virtual de produtos alimentícios. É um ramo muito amplo, lógico. Ninguém vai vender tudo de comida na internet numa única loja. Mas digamos que ao invés disso você foque, vamos fazer aqui na ideia de um B2B. Digamos que você foque pequenos chefes que fazem, não vou usar o termo chefe, mas vamos dizer produtores de hambúrgueres, hamburguerias, pequenas hamburguerias que fazem hambúrgueres em suas casas, hambúrgueres caseiros. Então você começa a fazer uma solução personalizada de pão, né? Então você já fornece aquele pão de um jeitinho que só serve para hambúrguer, ok? Aí, consequentemente, eles começam a comprar, vão vendo um preço melhor, né? Vão vendo que tem vários tipos de pão de hambúrguer. Se você procurar loja virtual de pão de hambúrguer na internet, talvez você não ache muitas opções interessantes no momento. Mas a grande sacada é, você identificou um público e um público que vai ser difícil para grandes empresas atenderem. Afinal de contas, elas vendem pães de tudo que é tipo. Agora você não, você oferece um produto personalizado. Um outro exemplo, um amigo meu próximo recentemente iniciou uma fábrica de embalagens personalizadas. É um ótimo segmento, por quê? Porque cada embalagem que ele fizer vai ser única. Quem que vai conseguir, afinal de contas, copiar uma embalagem que ele criou para aquele cliente específico, com aquela necessidade específica? Percebe? Então, essa é uma tendência forte dos negócios agora a partir de 2020. Lógico que as grandes empresas já estão de olho nisso, mas por enquanto, sendo pequeno e tendo uma necessidade de venda, de faturamento menor, é mais fácil você embarcar nessa tendência. Outra dica importante para quem tem uma loja virtual e está começando é recomendar produtos diretamente ao consumidor. Então, o seu consumidor, muitas vezes, ele quer ou precisa de uma recomendação. E essas recomendações vêm por cross-selling, que a gente fala, né?
ela fica lá no carrinho de compras ou fica ali no momento que ele vai fazer o pagamento. Como que quem está saindo ali, né, do supermercado, ele acaba trombando com um chicletinho na saída. Isso não é muito bom, entendeu? Embora seja uma forma de venda válida e muito utilizada, é muito melhor você fazer uma recomendação direta para o fulano. Então, olha, fulano, temos visto o seu comportamento aqui na loja já há algum tempo e nós achamos que isso aqui realmente vai te interessar, ok? Lógico que para isso você precisa ter um algoritmo ou uma pessoa por trás da sua loja analisando padrões. Mas é uma tendência também forte que nós estamos verificando recentemente nos negócios, né? Que é a identificação e a exploração de padrões. Muitas lojas virtuais já têm essa opção, inclusive. Outra dica fundamental é fornecer informações detalhadas e únicas dos seus produtos. Então, hoje em dia, a gente tem muitas lojas com descrições repetidas dos produtos. Isso nunca foi uma oportunidade tão grande de negócio para quem está começando. Se você for capaz de pegar o seu produto e criar uma descrição para aquele produto detalhada, única, você provavelmente vai ranquear bem. Então é difícil, né? Porque ou você tem muitos produtos, você vai ter uma mão de obra muito grande, ou você tem poucos produtos e conhece bem esses produtos e vende menos. Percebe? Então, geralmente, as lojas virtuais querem ter o maior número de produtos possíveis e não querem perder tempo nem gastar com informações detalhadas do produto. E, finalmente, a última dica seria mostrar a opinião de outros compradores, ok? No começo é um pouco difícil, porque como que você vai fazer se você não fez nenhuma venda? Mas se você tem um negócio no mundo real, talvez você possa coletar as opiniões dos seus consumidores, né? Pedir para eles darem a opinião através de formulários, mandando um e-mail, um WhatsApp, e depois você pede autorização para estar publicando na loja virtual. Seja como for, seja criativo e tente realmente colocar algumas opiniões. Às vezes você não precisa de muitas opiniões para um produto. E sempre opinião por produto, nunca pela loja inteira. Ah, comprar em tal lugar é maravilhoso. Não. Ah, eu comprei tal coisa, chegou tal dia, tal hora, custou tanto, foi legal, não foi legal também, é bacana, opinião negativa. Importante é a verdade e com o tempo ir melhorando caso a verdade não seja muito boa. Essas são algumas dicas para você começar a sua loja virtual, né? E, finalmente, você deve estar se perguntando o seguinte: por que o WordPress? Olha, essa é uma pergunta fundamental que você deve fazer no estágio inicial da sua loja virtual. Por quê? Depois que você escolher uma determinada tecnologia, vai ficar um pouco difícil para você estar trocando ela, especialmente se você não tiver muito sucesso a ponto de ter um lucro muito alto e poder começar tudo novamente num outro projeto. Então, o que você vai ter, na verdade, é uma contínua manutenção do seu site ou da sua loja virtual. O WordPress tem pontos fortes e pontos fracos, claro, como toda ferramenta. O WordPress não é tudo para todo mundo, embora muitos acreditem nisso, isso não é verdade. O WordPress se situa idealmente num ponto inicial do seu negócio, né? Mas não tão inicial assim. Eu não começaria um MVP, por exemplo, de uma startup com WordPress. O que eu quero dizer? Se o seu negócio vai ser só online, só virtual, e você vai focar 100% dos seus ganhos nessa plataforma online, e ela é muito inovadora, o WordPress definitivamente não é para você. O custo da inovação vai ser muito alto pelo WordPress, né? Você vai ter que fazer muita personalização, mexer em muita coisa. Então é melhor começar com um desenvolvimento próprio ou com uma solução mais customizada, ok? Então, vamos posicionar o WordPress aqui no início, porém não tão no início. Você já tem uma ideia do que é o seu negócio, talvez você já faça vendas, ok? Talvez você faça vendas no mundo real, talvez você já começou a fazer vendas pelo Instagram, pelo Facebook, talvez você venda pelo Mercado Livre. E outra coisa importante, já tem alguma autoridade, né? Já tem alguns clientes e tal, já tem uma noção de como que o seu negócio vai rodar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o WordPress, inicialmente, ele é gratuito, mas dependendo do grau de customização que você vai precisar, ele não vai ser tão gratuito assim. Então, você vai instalar o WordPress, vai contratar uma hospedagem, né? Vai pagar lá por ano a sua hospedagem, 100, 200 reais por ano inicialmente. Vai contratar um domínio anual, 40 reais por ano. Depois você vai instalar o WordPress gratuitamente. Em cima do WordPress você vai instalar o WooCommerce, por exemplo. Digamos que você escolha o WooCommerce.
Neste caso, até agora, você não teve gasto nenhum com o WordPress, foi tudo gratuito. Mas aí você quer que o seu e-commerce integre com, sei lá, uma ferramenta de CRM que não é popular. Aí, nesse caso, você ou vai ter que contratar alguém para fazer essa customização, ou você vai ter que comprar uma customização feita por alguém. Ah, mas eu quero fazer uma integração, sei lá, com o Bling, o sistema do Bling, por exemplo, que é uma plataforma de pagamento. Quero fazer com o PagSeguro, quero fazer com Jadlog, etc. Mercado Pago, Mercado Envio, beleza? Aí é tranquilo, é popular, percebe? Você não vai ter gasto. Mas se você precisar de uma customização com uma plataforma que ninguém nunca ouviu falar, você vai ter um gasto relativamente alto. Aí toda aquela gratuidade, ela deixa de valer a pena, né? Porque você vai gastar 2, 3, 5 mil reais para bancar uma customização. Percebe? Então você tem que se posicionar corretamente para você poder explorar bem o WordPress. Então o que a gente vê muito? A gente vê muito dois perfis de usuários no WordPress. O cara muito satisfeito com o WordPress e o cara que odeia o WordPress. Por que a pessoa ama o WordPress? Porque o WordPress ele atendeu exatamente a necessidade dela e muitas vezes sem custo. Ok? Então ele precisava de um blog, precisava de uma pequena loja virtual, precisava de um site institucional de boa aparência. Ele foi, comprou um tema, investiu num plugin legal como o WooCommerce e conseguiu. Pôs no ar, funcionou, recomendo. Agora, tem um outro tipo de pessoa, que é a pessoa que precisa de muitas personalizações, ele quer definir o design nos seus mínimos detalhes, para ele cada tipo de funcionalidade da loja é única e especial e uma coisa que ninguém nunca viu e ele vai revolucionar porque ele é muito criativo, porque ele é muito visionário. Não tem problema você ser assim, essas pessoas conseguem construir soluções impressionantes, mas não é o público-alvo do WordPress, ok? Se você é um programador, um designer, claro, a conversa é diferente, mas se você não é e vai gastar para transformar o WordPress naquilo que você quer e almeja, não é uma boa ideia. Outra vantagem grande do WordPress é o baixo custo de criação da loja. Como eu disse, hospedagem e domínio anual. Depois, se a sua loja não tiver muitas customizações, você vai conseguir aí praticamente não gastar nada. O controle de estoque também já vem no WordPress através do plugin WooCommerce, por exemplo, o que facilita muito, muito o seu inventário. Existem muitas integrações para o WordPress, tá? Isso é uma vantagem muito boa. Por exemplo, você tem integrações com o Mercado Pago, com PagSeguro, com PayPal. Você tem integração com o Melhor Envio, integração com que é sistema de envio, né, frete, com Correios. Então são muitas integrações com plataformas populares, né? Agora, por outro lado, se você precisar fazer a sua própria integração, aí você vai gastar bastante. Aí já é um pouco. E tem outra questão também. Nem sempre essas integrações gratuitas que existem são boas. Às vezes, por um período de tempo, elas são mantidas e depois abandonadas. Então, como o código passa a ser abandonado, é até perigoso você estar colocando esse código no seu site, ok? Outra grande vantagem do WordPress é o SEO. Nos dias de hoje, se você não tiver uma boa otimização para os mecanismos de busca, você vai ficar para trás, lógico. E o WordPress facilita muito isso e também, né, se você souber operar sem muito custo. E, finalmente, o baixo custo de instalação e manutenção. Porque muitas vezes você vai se deparar com plataformas de e-commerce ou até de qualquer outro tipo de serviço na internet, baratas inicialmente, não necessariamente gratuitas, como o WordPress, mas baratas, né? Você paga R$40 por mês, R$50 por mês. Mas com o passar do tempo, né, e o crescimento da sua loja, elas vão cobrando mais por usuário, mais por espaço em disco, mais por número de fotos, mais por modelos, enfim, os caras acham um jeito de ir cobrando mais com o passar do tempo. E no caso do WordPress a gente não vê isso. Se é baixo custo sempre, contanto que você não tenha grandes customizações. Então você vai falar assim, nossa Marco, mas então se eu tiver muitas customizações, o WordPress não é bom para mim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aí nesse caso você vai ter que sentar e pôr na ponta do lápis, especificamente para o seu caso, se compensa, né? Estar com o WordPress, continuar com o WordPress ou contratar um profissional para desenvolver ou uma solução paga, ok? Então por isso que o WordPress é tão popular e tão utilizado no mundo inteiro, até mesmo para lojas virtuais, porque ele é barato ou gratuito no início
e ele é uma boa solução, ele atende mesmo à necessidade da pequena loja virtual.